Aqui estamos novamente juntos para seguirmos com o estudo do livro Nossa Vida no Além, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se você está chegando aqui agora, vá à playlist, pegue todos os vídeos desde o começo. Matrimônio. O caso Tobias, descrito no livro Nosso Lar, ilustra perfeitamente bem o tema que desejamos estudar. André Luiz foi convidado a visitar a casa de Tobias, após o expediente no serviço hospitalar, a que ambos se dedicam, na cidade espiritual Nosso Lar. Na residência conheceu duas senhoras, uma mais idosa, Hilda, a quem Tobias apresentou como esposa, e outra mais jovem, Luciana, nomeada como irmã. Todos moravam ali, em clima de fraternidade, mas na terra ambas haviam sido esposas de Tobias. Quando Hilda faleceu, deixou-o com os filhinhos pequenos. Desposou então Luciana, que cuidou deles e da família, que se tornou maior. A princípio, Hilda não compreendeu a substituição, mas depois de muita luta íntima e da colaboração de uma benfeitora espiritual, conseguiu vencer o monstro do ciúme que vivem agora em perfeita harmonia. Quando da visita de André Luiz, Luciana já estava prometida a outro noivo, que a aguardava na próxima encarnação terrestre, para a qual voltaria um ano depois desse encontro. Isso está no livro Nosso Lar, no capítulo 38, 47 e 48. Dona Laura, mãe de Lísias, também ali relatado, vivia na colônia espiritual Nosso Lar, na companhia de Ricardo, seu marido, mas despediu-se dele quando ele voltou à reencarnação, para a qual ela também voltaria alguns anos depois. No caso Odila Zulmira, relatado no livro Entre a Terra e o Céu, foi semelhante, e também em Nosso Lar, no capítulo 38, 47 e 48. Odila, a primeira esposa de Amaro, falecera e depois de algum tempo fora substituída por Zulmira. Inconformada com o que considerou traição do marido, transformou-se em obsessora da substituta, contribuindo para o seu desequilíbrio mental, com a interferência de Clara, anjo bom que chamou a responsabilidade. Odila retrocedeu na conduta e passou a proteger Zulmira e seu lar. É muito interessante esse caso, recomendo a leitura desse livro. Então, ela se tornou uma obsessora, a ponto de quase matar a nova esposa do marido. E depois, quando ela entendeu tudo, ela viu como estava errada e passou a ser protetora da família. Vejam só, como um esclarecimento é mesmo uma bênção. No final do livro E a Vida Continua, assistimos a um casamento. No mundo espiritual, Eveline e Fantine casaram-se sob as bênçãos do irmão Ribas e de todos os amigos da cidade onde residem. Isso está na Vida Continua, no capítulo 26. Inquietações da libido. Ivo de Barros Correia Menezes. O Ivinho, nosso conhecido de algumas linhas atrás, enviou 20 cartas para sua mãezinha Neide, através do médium Chico Xavier. 6 delas estão no livro Retornaram Contando, 5 outras em Gratidão e Paz, e algumas esparsas em 1983, 5 anos após a sua desencarnação, ocorrida aos 18 anos, desabafou com a mãezinha Neide. Ver Retornaram Contando, no capítulo 4. Gratidão e Paz, capítulo 23. Caravana do Amor, capítulo 11. E Anuário Espírita, 1988, e também na Folha Espírita. Diz ele: continuo desencarnado, prossigo querendo casar-me e ser pai de família. Estimo os avós que me favorecem aqui com os melhores ensejos de ser feliz, mas no fundo de mim mesmo, o que desejo realmente será formar na juventude do meu tempo e adotar uma vida caseira, pródiga de bênçãos e paz. Mãe Neide, é que seu filho anda partido em dois, tamanho o seu anseio de realizar-me na condição de homem.
Em sua sexta carta, psicografada em 26 de maio de 1984, Ivinho continuou a dialogar francamente com o coração materno, expondo seus anseios mais íntimos. Aquele desejo de passear com uma garota a tiracolo, observando se ela nos serviria para um casamento futuro, prevalece comigo. Muitos rapazes se desligam com facilidade desses anseios. Tenho visto centenas que me participam estarem transfigurados pela religião e outros adoram exercícios de yoga com o objetivo de cortarem essas raízes da mocidade com o mundo. Meu tio Ivo fala em amor entre os jovens, apenas usufruindo o magnetismo das mãos dadas, e até já experimentei. Mas a pequena não apresentava energias que atraíssem mais longos diálogos sobre as maravilhas da vida por aqui. Fiz força e ela também. No entanto, nos separamos espontaneamente, porque não nos alimentávamos espiritualmente um ao outro. Creio que meu caso é uma provação que apenas vencerei com o apoio do tempo. Se estivesse aí, faria 25 anos em janeiro próximo. Um tempo lindo para se erguer um lar e criar filhos. Realmente, a aprovação, com vistas à disciplina emotiva, parece implícita no caso de Ivinho, à semelhança de milhares outros jovens, como ele mesmo pode constatar, entre os seus companheiros de vida nova. Mas é interessante anotar a sinceridade do seu coração, abrindo a alma por inteiro para a mãe à procura de apoio. Nessa mesma carta, ele continua: Mãe Neide, por que será que o homem passa por esse período de necessidade de integração com uma outra criatura no casamento? Sei lá. A minha avó Celeste considera fácil essa abstenção por aqui, porque nos afirma que em nossa esfera não há possibilidade de gravidez. Mas com gravidez ou sem ela, eu queria uma companheira loura ou morena, que se parecesse com você, que me protegesse, que me conseguisse organizar os lugares para descanso, que eu pudesse beijar muitas vezes para compensá-la do carinho que me consagrasse. Dizem por aí que os pares certos trocam emoções criativas e maravilhosas no simples toque de mãos. No entanto, estou esperando o milagre. Que interessante, né, meus amigos? Que alma primitiva dele. Mas não cabe a mim julgar. Continuemos. Em seus apontamentos, Ivinho lembrou que na Terra, rapazes e moças buscam dedicar-se aos esportes na tentativa de liberar o magnetismo do sexo. No entanto, para ele, nem mesmo isso daria jeito. O jovem não disse, mas o esporte na espiritualidade tem outras modalidades, uma vez que o sistema muscular, estriado ou esquelético, existe no corpo físico, não permanece no perispírito. É transformado durante a histogênese espiritual. Lá não se utiliza senão a força mental, e os deslocamentos individuais operam-se na faixa da volitação. Referiu-se aos estudos e trabalho que desenvolve sob orientação dos instrutores espirituais e, quando interrogado por eles, não teve coragem de mentir quanto ao seu verdadeiro estado mental em relação ao sexo. Enfim, esta é minha atualidade e não poderia omitir o que sinto perante você, minha mãe, minha confidente, minha melhor amiga. Com o tempo, vamos regularizar tudo isso. Esteja tranquila. Refiro-me ao assunto, porquanto noto que a maioria dos jovens desencarnados que se comunicam dão uma volta no caso e passam por cima. No entanto, sei que a maioria deles está em posição semelhante à minha, mas não há de ser nada. Acredito que vou entrar no cordão das mãos entrelaçadas e depois lhe darei notícias. Ao menos ele tem bom humor. Seguindo, as cartas do jovem Ivo à sua mãe constituíram, a nosso ver, um esforço enorme ao seu espírito para adaptar-se ao plano espiritual. Com esse desabafo, possibilitado durante tantos anos pela psicografia, ganhou forças para resistir, contando principalmente com a compreensão da mãe e da avó. No mundo espiritual, seu avô Barros chegou a sugerir-lhe uma nova encarnação, mas o jovem apavorou-se. Isso é um assunto grave, porque não desejo assumir outra personalidade, esquecendo os vínculos que me ligam ao meu querido coração. Só nessa frase um grande ensinamento. Vê-se o quanto cada personalidade é importante no plano do sentimento. Todo esse desabafo, porém, em assunto impregnado de preconceitos atávicos, não poderia passar impune. Provocou, como é natural, reações de inquietação e incompreensão nos leitores. E Vinho respondeu a essas reações.
Somos jovens e não vimos nada demais em descrever o tumulto de nossas emoções. Pensávamos em casamento, noivado, satisfação pessoal, em outras questões satélites e fomos sinceros ao contar-lhes as necessidades que tínhamos experimentado. Eu, pelo menos, não achei absurdo confidenciar à minha querida mãe quanto se passava. Não existe para mim outra pessoa mais habilitada a entender-nos e dirigir-nos pelos melhores caminhos. Ainda assim, os poucos que leram as páginas de Filho Confidente se mostraram perplexos. Muitos jovens dão notícias, mas não tocam no assunto, condicionados que se acham aos receios pueris que se analisarem e se mostrarem como são. Há aqui um ponto importante: o resgate da mãe como confidente, algo que se perdeu nas dobras do tempo. Depois de muitos anos de lutas, Ivinho e Bernardo, os dois amigos inseparáveis, portadores das mesmas angústias, encontraram o caminho da pacificação interior. Na sétima carta, Ivinho confessou que já estava engajado no esporte da caridade e que, juntamente com o amigo Bernardo, encontrava paulatinamente sensíveis melhoras. Finalmente, na 16ª carta, notificou a transformação. Isso está no livro Gratidão e Paz. Nossos desejos de natureza inferior foram atenuados ao ponto de esquecermos a fase de inquietação da libido. Temos a felicidade de notificar-lhe, mãezinha Neide, que estamos realmente melhores e mais fortes. Reconheço que muitas das necessidades presentes no espírito desencarnado é a compatibilidade com os anseios da maioria daqueles que lhe compartilham a presença no mesmo plano. Sob a pressão de milhares de pessoas, quase atormentadas pelo sexo torturado, estávamos na condição de espelhos mentais, refletindo as exigências de nossos companheiros, que se mostraram piores quando somadas às nossas próprias imperfeições. Então, o que ele sentia era o reflexo dos seus amigos encarnados, na sua vivência física. Interessante. Isso nos mostra como a ligação entre encarnados e desencarnados é forte, persistente. Por isso é tão importante a gente policiar as nossas emoções com relação aos nossos queridos que partem. Continuando. Muitas vezes a libido está exacerbada pelo próprio ambiente. Nesse caso, os dois jovens reconheceram que se constituíam em espelhos mentais de outros companheiros perturbados. Mais uma vez, venceu a compreensão dos que amam. Certa noite, Ivinho e Bernardo, depois de participarem das orações na casa da dona Neide, em Belo Horizonte, foram transferidos de residência, passando a usufruir de ar menos pesado. Desde então, melhoraram sensivelmente, mas não lhes passou despercebida a causa. As preces com as da vovó Cielzita nos descerraram novos caminhos, e nesses caminhos permanecemos, com tesouros de orientação e resistência que Jesus colocou em nossas próprias almas. As cartas de Vinho estão eivadas de profundos ensinamentos e devem ser lidas por pais e professores que realmente se interessam pela educação sexual iluminada pelo amor. Liberação de compromissos afetivos. Como ficam os laços afetivos quando a desencarnação separa os seres que se amam? Já vimos do que o ciúme é capaz, no caso das viúvas que não conformam com o novo casamento do marido. O raciocínio é também válido para os casos inversos, não é? As viúvas que se casam. Vamos ver os testemunhos de espíritos que conseguiram vencer, muitos deles, às custas de lágrimas, com enormes sacrifícios, as disciplinas e dificuldades da desvinculação. Elizabeth Aluoto Scaulo Palhares, desencarnada em 1976, em mensagem enviada à sua querida tia Neném, Maria Filomena Aluoto Benuto. Libera o esposo José Maria para uma nova união. Isso está no livro Assuntos da Vida e da Morte. Aqui, se aceitamos Jesus, as suas feições positivas, possessivas, eu vou ler de novo. Aqui, se aceitamos Jesus, as afeições possessivas desaparecem, dando lugar a uma compreensão que se nos afigura a verdadeira bênção de Deus.
De muito pouco nos valeria uma dedicação agressiva, pronta a se prender aos entes amados, sem liberá-los para que possam viver por si mesmos. Graças a Deus entrei nessa embarcação do amor espiritual e tenho a felicidade de verificar que o lar vai se reajustando como é preciso. Entregar, porém, o ser amado não é nada fácil. Francisco Eduardo de Oliveira, tragado aos 21 anos pelas águas do Rio Grande, reconhece essa dificuldade diante da noiva que deixou. Isso está no livro Novamente em Casa. Tantos esportes praticamos no plano físico, a resistência nos remos, agilidade no futebol, força no salto, energia nas corridas a pé. Entretanto, agora reconheço que estou aprendendo um esporte mais importante, o esporte da renúncia, no qual devo entender que você é uma valorosa menina de Deus e não a propriedade minha. Meus amigos, esse é o grande fator, o egoísmo. As pessoas acham que são donas umas das outras. Não somos donos de ninguém. Estamos vivendo papéis temporários. Hoje, esposa, amanhã, filhos. Nós trocamos de lugares para que a gente aprenda que o amor é um só. Mas vamos continuar agora com o testemunho de Maria Cristina Sumo. Confessa essa dificuldade na carta que escreveu aos pais. Isso está no livro Continuidade. Era tão difícil dividir o esposo que me dera a alegria de viver e o dom de esperar o melhor que houvesse no mundo. Cristina confessa que se exercitou ao máximo, chorou no íntimo lágrimas pesadas. Graças às preces que me clarearam o íntimo, fiz o esforço supremo e confiei a Deus, o esposo que se me erguia diante da existência, por amigo e companheiro que me completaram em todos os meus anseios e emoções. Digam por mim ao Milton que isso não é renúncia, é sim compreensão. Ele, que é tão sincero, tão digno de amor, encontrará quem me substitua para formar ou reformar o lar com quem sonhávamos. Egli Aparecida. Precisou ser auxiliada no além por suas avós para poder aceitar a separação. Formada em arquitetura, trabalhava em companhia de sua mãe no 26º cartório de notas da capital paulista, tendo se casado com Roberto Braga em 11 de junho de 1980. Ficou casada apenas 4 meses, porque sofreu o acidente de moto em 15 de novembro de 1980, desencarnando a seguir. Em mensagem à mãe, na qual põe uma assinatura reconhecida como autêntica pela genitora, Egli confessa, isso está no Correio do Além. Aqui abro um parágrafo em minhas reflexões para afirmar ao querido companheiro que já não sou mais namorada ciumenta ou esposa enraizada nas ideias possessivas das quais ele me conheceu. A vovó Hebe e a vovó Clementina foram minhas instrutoras nesses últimos anos, ou melhor, nesses últimos meses, e fizeram-me reconhecer que o amor só é realmente amor quando liberta a pessoa amada. E desejo que o nosso Roberto receba de Deus a felicidade que ele fez por merecer. Testemunho de Drauzio Rossim. Enviou inúmeras mensagens aos pais, ao Mícar e Zilda, sendo que a primeira delas foi 17 de outubro de 1966. Sua mãe Zilda Guilquete Rossim tornou-se conhecida no Brasil e no mundo como grande divulgadora da imortalidade da alma através dos livros que escreveu, sendo o mais conhecido entre eles Perdas entre Entes Queridos. A referida mensagem, Drauzio fala de Cristina, a noiva querida, que deixou. Isso está no livro Presença de Chico Xavier, capítulo 15. Rogo à senhora, mamãe, confortar Cristina e dizer-lhe que estamos juntos. Os noivos que se amam com o amor de Jesus podem ser bons irmãos. Serei para ela um companheiro espiritual. Estou pedindo a Deus para que ela encontre um jovem amigo e leal, que ampare a ela, dando-lhe felicidade que não pude dar. Isso não é esquecer, é compreender-nos uns aos outros. Para mim, a noiva de ontem é hoje uma irmã, quase filha, pelo enternecimento com que lhe recebo as doces recordações. Cristina está moça, mãezinha, muito moça, e um lar será para ela um santuário de paz. O ciúme seria agora uma sombra, ou aliás, é sempre uma sombra.
Aqui aprendemos que todos estamos interligados perante Deus e só se expressa na vida o amor verdadeiro quando fazemos com o nosso amor a felicidade dos corações que amamos. Amar é dar-se, dar-se na compreensão, no serviço, na alegria e na paz. Veja só que bonito. Vemos agora o testemunho de Laura Maria. Nossa conhecida de páginas anteriores, despediu-se da vida física juntamente com suas duas filhas, deixando um vazio enorme no coração do marido e companheiro. Pelo correio amoroso da psicografia, liberou o esposo do compromisso, sem deixar de assegurar-lhe a continuidade de seu carinho. Isso está no livro Continuidade. Muito justo continuar amando a você, qual se lhe fosse outra mãe carinhosa e atenta, junto de outra companheira que lhe amenize os dias terrestres, do que observá-lo em delírio, afrontando as leis de Deus, a pretexto de buscar-nos para um reencontro que se faria então mais remoto pela insubmissão a Deus, à vida a que pretendia alicerçar-se. Ele queria suicidar-se. Então isso afastaria o casal e não uniria. Querido Henrique, perdoe-me se me exponho assim nestas palavras, nas quais procuro reerguer-lhe as forças. Acontece que amo você com a dedicação de todos os dias, e não me faria possível dizer-lhe o que afirmo, sem um misto de carinho humano que precisa ceder ao carinho espiritual. Vejam só que beleza. Agora aqui o testemunho de Olimar Feder Agosti. Bela e jovem advogada faleceu em um acidente de avião no dia 8 de junho de 1982, nas proximidades de Fortaleza, no Ceará, ao viajar para encontrar-se com o marido Geraldo. Estavam casados apenas 3 meses e ela completaria 30 anos a 14 de dezembro do mesmo ano. Na mensagem, os familiares agradeceu-lhe as flores que lhe foram ofertadas, mesmo sem saber onde as colocariam, porque não havia possibilidade de ser identificado o local dos restos mortais. Foi um gesto de carinho que só era do conhecimento de seus parentes mais próximos. Olimar descreve a passagem e revela a desvinculação dos laços. Então vejam, meus amigos, o Chico não sabia desse fato, que foi feita essa homenagem. No entanto, o Espírito contou. Isso está no livro Esperança e Alegria. Dores não senti. Creio hoje que nas calamidades imprevistas, qual aquela que me vi, não há tempo para registro de sofrimento pessoal. Quanto tempo estive largada ao esquecimento de mim, ainda ignoro. Primeiramente, a amnésia me dominou totalmente. Em seguida, me vi colada a uma apatia sem nome. Senti, assim, uma certa mágoa contra a vida, porque efetivamente não poderia dizer contra a morte, já que a morte passara a ser inexistência em meu modo de pensar e sentir. Nosso querido Geraldo será fortalecido e sobreviverá, como é justo, ao desastre que não nos tornou indiferentes e sim nos obriga a pensar no amor em outro nível. O nosso lar de 3 meses foi um sonho na terra, mas se nos fará luz para uma reunião maior na espiritualidade. Espero conquistar forças novas, a fim de resguardá-lo contra o desânimo, contra a tristeza, que em verdade não servem a ninguém. Que os nossos corações se unam nas esperanças diferentes, em que a imortalidade nos revele a perenidade do amor e da comunhão espiritual para sempre. Muito lindo esse capítulo, que nos dá provas de que a vida continua, que não existe a morte não existe. Somos imortais. Deixo aqui as notas para que possam copiar, caso tenham interesse em ler os livros citados. Podem parar o vídeo e anotar. Eu continuarei falando para que o vídeo se alongue e vocês tenham tempo para a anotação de todos esses livros e desfrutem desse conteúdo. Eu deixo aqui mais uma vez o meu e-mail, porque os livros que eu tiver em PDF posso com facilidade remeter por e-mail, sem problema algum. Ficamos hoje por aqui. Eu aguardo a todos no nosso próximo encontro.